Casamento civil. Tá aí um assunto que podemos falar muito aqui nesse canal, muito sobre ele. Quais os tipos de casamento civil que nós temos? Qual o dia ideal para a gente casar no civil? No dia da cerimônia religiosa e da festa? Ou um dia antes, uma semana antes, meses antes? Tem dia certo? É uma boa ideia casar no dia do casamento? Do outro casamento? Enfim, o meu nome é Mariana e eu casei, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casamento civil. Mas como é um assunto bem longo, bem extenso, hoje vai ser um dos vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal sobre casamento civil. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os tipos de casamento civil e os motivos para você casar no civil em uma data diferente da sua celebração religiosa ou da sua festa. Então, vem comigo depois da vinheta. Primeiramente, eu vou falar aqui para vocês não deixarem de deixar o seu like, ou seja, deixem o seu like aqui nesse vídeo. E se por um acaso você, não gostei do vídeo, você vai lá e tira o like, mas já deixa de uma vez, que é para não esquecer, que eu sei que muita gente esquece, né? Agora vamos ao assunto que é o que interessa nesse vídeo de hoje. Casamento civil. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu vou explicar para vocês que existem 4 tipos de casamento civil que é celebrado aqui no Brasil. O primeiro deles é o clássico casamento no cartório, que nada mais é do que aquele que a gente já conhece, que é celebrado lá dentro do cartório, né? Que você vai, que é celebrado pelo juiz ou pelo escrevente e que você tá careca de saber, né? Ou pelo menos eu imagino que já esteja. Nós também temos o segundo tipo, que é o casamento em diligência, que nada mais é do que o casamento em que não é feito dentro do cartório. O juiz de paz ele vai se deslocar para um outro local, né, para poder celebrar e oficializar aquele casamento civil. O terceiro tipo de casamento é o casamento religioso com efeito civil, que também nada mais é quando os noivos se casam perante uma autoridade religiosa, mas o Estado, quando a gente fala o Estado, não é Estado de Minas Gerais, tá, gente? É o Estado soberano, né? O Brasil, né? A República Federativa do Brasil vai reconhecer que aquele casamento religioso também foi um casamento realizado em diligência, que é a modalidade anterior que eu expliquei, né? Que é quando não é realizado dentro do cartório, mas em outro local. Então é como se o Estado reconhecesse aquele celebrante religioso, pode ser um padre, enfim, como uma autoridade que vai conferir validade para aquele casamento, e o Estado vai reconhecer aquele casamento como um casamento civil também. Mas claro que tem toda uma documentação por trás disso que depois eu posso explicar para vocês também. E o quarto tipo de casamento é a conversão da união estável em casamento civil. Então, assim, eu posso explicar depois, num vídeo mais detalhado, um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de casamento. Então, se você quiser que eu faça esse vídeo mais explicativo, comenta aqui que eu vou anotar aqui na minha listinha. Já tô com a caneta na mão para anotar, para poder fazer esse vídeo para vocês. Mas vamos a outro ponto muito importante do vídeo de hoje, que é quando eu fiquei noiva, eu pesquisei muito a respeito disso, sobre casamento civil. Na verdade, eu já sabia um pouco, porque para quem não sabe, eu também sou advogada, então acaba que a gente aprende muito sobre casamento civil, né, na faculdade de Direito, óbvio. Mas, né, fora isso, pesquisei muito alguns assuntos sobre fazer ou não fazer o casamento civil, se você tem também uma festa de casamento e uma celebração religiosa, um casamento religioso.
Na igreja em que eu casei, para quem não sabe, é a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Tem até um vídeo aqui que eu vou deixar aqui nos cards com os flashes da minha celebração, né, da minha cerimônia de casamento. E nessa igreja eu não podia fazer o casamento religioso com efeito civil. Se você pode, acho ótimo, né? Você vai poder poupar talvez muitas coisas. Mas também não é uma coisa ruim. Eu descobri na época, justamente porque eu fiquei um pouco assim, ai, nossa, eu queria tanto fazer um casamento já, né, um só, 2 em 1, né, um casamento religioso com efeito civil, mas eu fiquei um pouco magoada na época e tal, de ter que fazer separado, e aí eu fui pesquisar e descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com você hoje. E nada mais, nada menos que como foi bom, na verdade, o meu casamento civil ser em outro momento, ter em outra data. E mais do que isso, eu vim aqui falar para vocês alguns motivos para você escolher, se você ainda não marcou, né, obviamente, fazer o seu casamento civil numa outra data, sem ser na data da sua cerimônia, da sua festa, e melhor ainda, sem ser também na véspera. Para quem não sabe, eu casei no civil 10 dias antes do meu casamento mesmo, né? O casamento que eu mais considero é o da celebração religiosa e o dia da festa, minha data principal, digamos assim. Não que eu não goste do casamento civil, é óbvio que eu gosto, né, gente? Ainda mais eu que sou a louca dos casamentos, né? Mas, de todos os eventos, o que eu mais gostei, obviamente, foi o dia 14 de setembro, que é a data principal pra mim. Mas, por que eu marquei o casamento civil no dia 4 de setembro de 2019, 10 dias antes do meu casamento principal, digamos assim? Eu marquei porque eu pesquisei na época algumas vantagens de casar numa data separada. Mas eu sei também que muita gente não vai fazer isso por questões até mesmo de emprego, se for uma pessoa empregada por CLT, aquele trem todo é mais complicado, eu entendo isso. Mas se você puder, se você for autônomo, se você tiver uma flexibilidade no seu trabalho, aí eu vou te falar aqui agora os motivos para você não casar tão perto da sua cerimônia e da sua festa. Com base na minha experiência, no porquê que eu achei bom ter casado 10 dias aí de intervalo entre um e o outro, eu vou falar para vocês o primeiro motivo, que é dedicar um tempo exclusivamente para o casamento civil. Foi muito bom ter tido esse tempo. Eu tive uma tranquilidade para poder pensar. Nossa, amanhã vou ter um friozinho na barriga, sabe? De amanhã eu vou no cartório casar. Sabe? Foi legal, foi uma coisa diferente. E aí eu lembro da sensação, que foi uma sensação única. Eu fiquei o dia todo olhando pro Alexandre pensando: oi, marido. Sabe aquela coisa? Oi, tudo bem? Então, agora meu estado civil é casada. A gente ficou brincando com isso e tal. A gente teve um tempo pra curtir este momento do casamento civil. E se a gente tivesse casado no dia, ou se a gente tivesse casado, né, na igreja no dia seguinte, enfim, a gente acho que não ia ter curtido tanto esse tempinho que a gente ficou pensando tanto no civil. A gente ia ficar muito preocupado com a festa, com a celebração da igreja e não ia, às vezes, ficar com essas bobeirinhas que a gente ficou de alegria de ter tido o casamento civil. Emendando nisso, a gente também pôde comemorar esse casamento civil com uma pequena festinha, digamos assim. Não foi uma festinha, na verdade. A gente fez um brunch, porque o casamento foi de manhã, 9 horas da manhã. Aí a gente fez um brunch com a família num lugar legal aqui de BH. Foi ótimo, eu bebi espumante, sabe? Brindei, fiquei por conta disso. Foi um momento bem gostoso, bem legal, digamos assim. E aí foi bom também porque eu pude beber sem preocupações de ai meu Deus, eu vou inchar e aí amanhã o vestido de noiva não vai servir. Ah, eu vou inchar, vou comer aqui esse doce aqui e amanhã o vestido não vai servir, eu vou estar com a cara de bolacha. Mais do que eu já tenho, né? Porque eu sei que eu tenho carinha redonda, mas enfim. Então, foi ótimo, porque ia ter um tempo aí pra eu desinchar, eu pude brindar, pude comemorar, sem ficar com neura na minha cabeça, né? Terceiro motivo, também tudo vinculado um ao outro, é que eu pude receber os cumprimentos também de forma separada, né? Eu postei no Instagram, postei nas minhas redes sociais, as pessoas viram, olha, ela casou, que legal. As pessoas começaram a parabenizar, mandaram WhatsApp, me ligaram, mandaram mensagem. E aquilo foi legal, porque eu pude dar atenção para as pessoas, já que tinha um tempo aí até o outro casamento,
Eu falei, que bom, né? Eu posso responder, que legal e tal. Muita gente comentando, falando, e eu gostei disso, não vou mentir, adorei. E o último motivo é que nós acabamos tendo 2 datas diferentes. E essas 2 datas, apesar de serem muito próximas, não é tão próximo a ponto de ser um dia seguido do outro. Então a gente consegue separar um momento para dedicar os nossos aniversários de casamento para cada data. Então, sempre no dia 4 de setembro, assim como também no dia 14, a gente faz uma coisinha diferente. A gente pede uma comida legal, ou então a gente vai no restaurante legal, vai comer. Ou, por exemplo, no dia 4 a gente vai num restaurante, no dia 14 a gente faz uma mini viagem, sei lá, para Ouro Preto, Tiradentes ou qualquer outro lugar. E a gente consegue aproveitar essas 2 datas sem ficar uma coisa muito cansativa também, né? Porque tem 10 dias aí de intervalo. Então, do dia 4 até o dia 14, a gente consegue comemorar tranquilamente sem enjoar, sem ser uma coisa seguida da outra, digamos assim. Apesar de que é bem pertinho, né? 10 dias é pertinho. E também, gente, como eu tive 10 dias de diferença entre o casamento civil e o casamento principal, o religioso, né, e o casamento com a festa e tudo mais, eu não estava ainda tão ansiosa, como se fosse na mesma semana o casamento. Se a diferença fosse de 2, 3 dias, eu ia já estar muito ansiosa, sabe? Com muitas borboletas no estômago, enfim. Então eu consegui ficar tranquila, curtir o momento, sem ficar pensando muito no outro casamento. E também deu tempo pra ficha cair, né? Até o dia do casamento religioso, que a gente já estava casado. A gente já estava com a ficha caída, assim, digamos assim, sabe? E claro, deu tempo também de organizar toda a documentação que eu precisava para viajar. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Por essa vocês esperavam que eu ia falar para vocês não casarem tão perto do casamento religioso? E eu vou falar uma coisa para vocês, tá aí um trem que a pandemia trouxe e que eu acho que muita gente vai aderir, viu? Que é justamente um lapso maior entre o casamento civil e o casamento religioso e a festa. Claro que, né, não, essas pessoas que tiveram o casamento religioso com a festa prejudicado por conta da pandemia, tiveram um lapso aí de tempo bem maior, né? Uma distância bem maior. Não estamos falando aqui de 10 dias, um mês, né? Tiveram casais que ficaram 2 anos entre um casamento e o outro, mas enfim. Vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. Que antes, gente, tinha muito esse costume de casar no civil praticamente no mesmo dia da festa. E eu sempre me perguntei, tanto é que não é à toa que eu não fiz isso, o porquê de fazer isso no dia. Fica um dia muito corrido, o dia da celebração. E o dia da celebração, gente, eu falo assim que o ideal é você dedicar só a ela, é um momento assim de relaxamento, é um momento de, sabe, de ficar zen, não é momento de criar mais compromisso, ainda mais um compromisso tão importante e burocrático como é o casamento civil, né? Então fica aqui a minha dica para vocês, vocês não são obrigados a concordar com isso, inclusive se você não concorda, comenta aqui. E se você concorda, comenta aqui também, se você já tomou essa decisão, quando que vai ser, qual que vai ser o intervalo de tempo aí entre um casamento e o outro, comenta aqui também, tá bom? Então se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá esperando o quê? Por favor, se inscreva, porque eu vou ficar muito feliz, a plataforma vai indicar os meus vídeos para outras pessoas e assim o canal vai crescendo, eu vou fazendo mais vídeos por semana e também você vai ajudar a chegar nos 1000 inscritos que eu tô pedindo aqui tanto para vocês, que assim que eu fizer 1000 inscritos aqui no canal, eu vou contar quanto que eu paguei em cada item do meu casamento. Gente, tô com medo desse dia, mas vou ficar muito feliz, eu prometo. Então, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos! Tchau!